apresentamos o Paz do Salvador, né, Jesus Cristo, né? E para a gente que está aqui reunido, né, participando do corpo e do sangue dele, é mais uma oportunidade que nos dá hoje, né, de voltarmos, fazermos um concerto, uma reflexão, né, sobre quem é Jesus na nossa vida, o que ele representa para nós hoje, né. E eu estava meditando essa palavra de Jesus, ontem e hoje, né, sobre o significado da ceia. Quando ele fez um discurso aqui na passagem de João, vou lembrar essa passagem de João com vocês aqui, passagem de João 6. Que ele estava falando com o povo lá, né? Quando o povo tinha que comer da carne dele, beber do sangue dele, que o povo pudesse ter vida, né? Aqui no livro 63 ele fala assim, ó, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Aí eu li falando que o povo tinha que comer da carne dele e beber do sangue dele, o povo se escandalizou. Se escandalizou, né? E foi saindo um a um, foi saindo, né? Aí Jesus fala aqui, ó, vamos começar aqui no 67, 6,67. Então disse Jesus aos 12 discípulos: querei vós também retirar-vos? Fez uma pergunta para ele. Todos se retiraram, porque se escandalizaram, não tiveram, assim, se escandalizaram porque eu estava falando, que tinha que comer da minha carne e beber do meu sangue. Porque eles não estavam seguindo Jesus. Essa passagem aqui se deu logo depois da multiplicação dos pães, né? E da água dos pães e dos peixes. Então o povo começou a seguir ele. Por quê? Porque o povo queria alguma coisa dele, mas o povo estava olhando, meditando essa palavra aqui, né? Olhando para aquilo que Jesus poderia dar para eles aqui, na carne, no mundo, né? É por isso que ele fala que é o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. Mas o povo estava olhando para a carne, porque poderiam receber dele as bênçãos que poderiam receber dele, poderia saciar a fome dele física. E Jesus estava falando do reino espiritual, eles não estavam entendendo. Então eles acharam duro esse discurso, foi saindo um a um. Aí pegou e perguntou para os discípulos, né, Jesus, né, que são aos 12: querei vós também retirar-vos? A mesma pergunta ele faz para mim e para você hoje. Nós estamos seguindo a Deus, seguindo a Cristo, e muitas vezes as coisas não acontecem no nosso, como a gente quer, do jeito que a gente quer. Deus, a gente olha para a nossa vida, acha que Deus não tem nos abençoado e vai se passando. Vai saindo longe, vai deixando. Mas aí eu tenho que aprender como Pedro, e você também. A resposta que Pedro deu para ele aqui. No 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Eu faço pergunta para vocês hoje: para quem que eu vou, para quem que você vai? Se só Jesus tem palavra de vida eterna, só Jesus tem palavras que vão nos dar vida, que vão nos sustentar, que vão nos ajudar, que vão nos edificar. Para quem que nós iremos? Para onde nós iremos? Nós vivemos no mundo, mas nós não estamos no mundo. Nós não podemos ser cristãos carnais aqui, ó, porque a carne para nada aproveita, olhando só para que Deus possa nos dar aqui, nesse mundo, nessa vida material. Nós temos que, assim como Pedro, entender que só Ele tem a palavra que vai nos conduzir à vida eterna. A promessa que Ele tem para mim hoje, embora nos abençoe aqui nessa vida, não é para aqui, não é para agora, não é para viver aqui. Porque nós não somos daqui, nós nada levaremos daqui. Nós somos criados por Deus no céu, gerados por Deus lá no céu. Depois Ele fez o boneco, né, que vai ficar aqui, que é o nosso corpo, né? O fôlego da vida. O que é de Deus é voltar para Deus. A promessa de Jesus para mim e para você não é para essa vida, não é para esse tempo, não é para essa terra. A promessa é eterna. E é essa visão que eu tenho que ter. É essa visão que você tem que ter. Para onde que eu vou? Para onde que você vai? O que adianta você viver nesse mundo, ganhar o mundo inteiro, viver na abundância desse mundo e perder a sua alma, perder a sua salvação? Adianta alguma coisa? Resolveu alguma coisa? Você precisou de tudo do bom e do melhor. Como na parábola do rico, né, e do mendigo, né? Quando ele morreu, foi lá para o inferno, estava no tormento lá, ele pegou e falou assim: Pai Abraão. Ele reconhecia a palavra, devia ser um judeu, né? Manda lá molhar a ponta dos lábios, dos dedos na água e refrescar minha língua, porque estava queimando, estava ardendo. Aí que Abraão respondeu para ele: Filho, você tiveste muitas coisas em vida, e lá você só teve mal. Agora ele desfruta do bem, você está desfrutando do mal. Por quê? Porque não priorizou o reino de Deus, não priorizou estar na presença de Deus, né? Então essa pergunta deixa para você: para onde que eu vou e para onde que você vai? Se só Jesus tem a palavra que dá a vida eterna. A gente vive nesse mundo, a gente deixa que as coisas nos envolvam e vai nos afastando, né? Olha, gente, eu sou de Deus, você é de Deus. Um dia nós reconhecemos que nós precisamos de um Salvador, reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, reconhecemos que nós precisamos da vida eterna, nós necessitamos, que nós não podemos nada sem Ele, como Ele mesmo falou: sem mim nada podeis fazer. Nós entregamos a nossa vida, nós começamos a caminhada com Ele.
E ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, nós temos lutas, temos provações, temos tribulações, temos problemas que nós temos aprendido. Às vezes, tudo é permissão de Deus. Muitas vezes, porque nós nos afastamos. Tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que perguntar por que Deus? Mas para que Deus? O que eu tenho que fazer? Ele permite porque Ele está nos corrigindo. Ele nos ama. E está fazendo assim, o propósito dele, o que é? A gente voltar para o caminho, voltar para o propósito dele. E o propósito dele é maior do que o nosso. Como ele falou, o teu pensamento não é o meu pensamento. O teu caminho não é o meu caminho. O meu pensamento é mais alto do que o seu pensamento. O meu caminho é mais elevado do que o seu caminho. Então, porque eu e você, sabendo disso, só Jesus tem as palavras de vida eterna, não nos firmemos na palavra. Eu estava pensando assim, que o povo pensou, né? Ele estava falando palavra natural, para a carne. Ó, Jesus falou assim, a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Eles estavam achando que Jesus ia morrer e dar a carne dele para eles comerem, eles estavam falando natural. Eles não estavam pegando a visão espiritual da coisa, né? Que comida que é essa daqui? Que bebida que é essa daqui? É a palavra de Deus. É a palavra na qual nós temos que estar alicerçadas. E João fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse verbo que se fez carne e habitou entre nós? O próprio Cristo, o nosso próprio Salvador. É o verbo, ele é a palavra. E é nessa palavra que eu tenho que me firmar. É nessa palavra que eu tenho que obedecer. É essa palavra que eu tenho que procurar andar e fazer na minha vida, executar na minha vida. E desse fala nessa meditação, né? Para quem que eu vou e para quem que você vai? Só Jesus tem a palavra que nos dá vida, nos conduz à vida eterna. Só Jesus que pode nos salvar. Ele tem palavras que salvam, palavras que curam, palavras que libertam e palavras que edificam. E essas palavras eu tenho que buscar e eu tenho que conhecer. Mas como é que eu faço? Buscando conhecer as Escrituras, buscando conhecer a vontade, como o pastor falou, de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para cada um de nós. Nós sabemos o propósito geral. Ele veio dar a vida por todos, ele morreu por todos. Por todo mundo ele morreu. E Deus morreu por todo mundo. Mas a parte de vir, de receber, de permanecer, e o propósito é individual para cada pessoa. Para cada pessoa Deus tem um plano, para cada pessoa Deus tem um propósito. E como o pastor tem falado aqui, ele não vai fazer nada que contradiga a vontade dele. Muitas vezes a gente ora, pede as coisas, às vezes fica até chateado com Deus, porque Deus não está ouvindo, não está respondendo, né? Mas às vezes não é propósito de Deus. Às vezes ele responder, como o pastor falou, aquela oração nossa, nós vamos continuar no erro, vamos continuar no pecado, e aquilo vai nos levar à destruição. Não é o propósito dele, nos dar o que nós queremos. O propósito dele sempre que é, na permissão dele da nossa vida, nos problemas, nas nossas lutas, né? A gente volte para ele. Por quê? A gente tem que saber e reconhecer que ele é o caminho que nós devemos trilhar, ele é a verdade que nós devemos viver, ele é a vida que nós devemos receber. É isso que eu tenho para você, a mensagem para você e para mim hoje, né? Para quem que nós iremos? Para quem que eu vou e para quem que você vai? Faça essa pergunta para você mesmo. Responda para você mesmo, medite na palavra. Quando a gente está participando da ceia, a gente tem que buscar refletir, né? Voltar lá atrás e refletir o propósito de tudo isso. Por que Deus morreu, deu o seu filho para morrer por mim? E o que eu tenho que fazer hoje? As pessoas que vêm para o Evangelho, elas acham assim, não para o Evangelho, o pastor falou, citou aqui, vai lá, irmão, ore por mim. Ela não quer ter compromisso com Deus, ela não quer se comprometer, ela não quer ter responsabilidade em criar o caminho de Deus. Isso aí nós temos que fazer. Nós temos que pagar o preço. E às vezes é com sacrifício nosso, na nossa vida, na nossa carne, deixando alguma coisa, deixando de fazer, correndo alguma coisa, priorizando o que é mais necessário. Porque para quem iremos nós? Se só Jesus tem as palavras que nos conduz à vida eterna, que nos dá a vida eterna. Se Ele é a própria vida. Então a palavra para você meditar, para mim meditar hoje, né? Vamos ver, priorizar na minha, assim, eu tenho que priorizar na minha vida. Isso aí é todo dia. Você tem que priorizar o que é mais importante. Para onde nós vamos se só Jesus tem as palavras que nos dão a vida eterna, que nos conduz à vida eterna? Eu tenho que seguir, eu tenho que seguir o caminho, eu tenho que viver a verdade para poder receber a vida. Isso aí eu tenho que fazer. Isso daí é uma ação minha. E essa ação, toda ação, exige uma reação. Eu tenho de volta uma reação, né? A reação para quê? No final, meu propósito, seu propósito, a salvação eterna, a vida eterna. Esse é o propósito de Cristo. Não vem para nos dar a vida. É lógico que quando você faz um compromisso com Ele, você entrega a sua vida e procura criar o caminho dele, andar nos caminhos dele, é lógico que as bênçãos vão perto da sua vida. É lógico que Ele vai te abençoar, é lógico que Ele vai ter cuidado de você porque você é filho. Mas quando as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, conforme você quer, você começa a se desanimar, começa a esfriar, começa a sair fora, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Você está se desviando, você está saindo fora do caminho, saindo fora da verdade.
E Deus vai permitir, às vezes, como o pastor falou, porque às vezes tem coisas nas nossas vidas, lutas, né? E a permissão dele, tudo é permissão dele, mas é sempre para fazer o quê? Fazer a gente volta para o caminho. Porque o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer? Nós temos que seguir o caminho. Nós temos que viver a verdade é a palavra, né? Para a gente possa receber a vida de Cristo. Amém? Palavra forte, mas é necessária. A gente tem que pregar hoje arrependimento, sim. Nós erramos, nós falhamos, seus falhos, nos erros. Nós necessitamos e carecemos da ajuda de Deus para permanecer no caminho. Muitas vezes Ele nos confronta, a palavra sempre nos confronta. E Ele nos repreende, Ele nos puxa a orelha, né? Está corrigindo, porque o pai que ama corrige o filho, né? Ele está nos corrigindo. Mas por quê? Porque Ele nos ama. Eu destaco na meditação, né? É importante, eu acho importante a gente ouvir e procurar ser um ouvinte praticante, não um ouvinte esquecido. Toda vez que Jesus falava alguma coisa aqui, dava um exemplo, ele falava assim: aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito diz a igreja. Que Espírito que é esse? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, que está comigo, que está com você hoje. Hoje nós somos a igreja de Cristo. Nós devemos nos firmar como a igreja de Cristo, né? Nos posicionar como a igreja de Cristo. Só que como igreja de Cristo, nós somos aqui da terra, nós não somos humanos. Nós estamos sujeitos, porque o mundo está no maligno. O mundo já está no maligno. Nós vamos ter luta, provas, tribulações. Mas eu tenho que saber, e você tem que saber, o que é mais importante na sua vida. Para onde nós iremos? Só Jesus tem as palavras que nos dão vida eterna. Amém? Pai, te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos pelo ensinamento que o Senhor nos deu hoje, meu Pai. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias, meu Pai, de poder viver como nos deu hoje, de acordar. E queremos viver esse dia na Tua santa e gloriosa presença. Para isso precisamos da Tua ajuda, Pai. Não olha para a nossa pequenez, não olha para a nossa fraqueza, muitas vezes nosso desânimo, mas nos ajuda.